Nós, na semana passada, estudamos mais uma mensagem do livro de Juízes e vimos que aquele período de conquistas que eles tiveram no primeiro capítulo, né, vitórias ali e tal, aquelas vitórias trouxe para eles uma certa... Nós somos os caras, nós somos os bons, é bênção sobre bênção, conosco ninguém pode... E eles foram abrindo concessões, né? Então não precisa ser do jeito que Deus quer. E ao abrir concessão, eles tiveram alguns problemas. E principalmente essas concessões desviaram eles um pouco de Deus, eles negligenciaram algumas coisas que Deus tinha falado. Eles falaram, Deus exige muito, vamos fazer do nosso jeito. E isso redundou, né, em problemas na segunda geração, na nova geração, na terceira geração. E nós vamos ver agora praticamente os 2 primeiros capítulos, eles fazem um apanhado de como é o livro inteiro de Juízes, como foi toda essa época aí. Então ele faz aquela lista de falhas, como que elas aconteceram na nação de Israel. E agora no capítulo 3, então a gente vai ver mais particularmente, e principalmente focando nos personagens, nas pessoas que Deus usou para libertar a nação de Israel. Então, o título da mensagem de hoje seria que a fidelidade de Deus, isto é, Deus poderia virar as costas para o seu povo, ele já tinha orientado, ele já tinha suportado o povo 40 anos no deserto, ele deu vitórias para o povo ali com Josué para conquistar a terra prometida, ele deu o domínio da terra prometida, ele só exigiu que o povo controlasse a terra prometida e fizesse uma tarefa de purificação, de tirar aqueles invasores dali, tirar aquela religiosidade, aquele afastamento, aquele processo demoníaco religioso que existia ali, mas o povo não deu muita bola. E passava-se geração, voltava de uma forma até pior. Então, nós vamos ver no livro de Juízes essa restauração da fidelidade de Deus, Deus trazendo o povo de Deus, o seu povo para a volta à aliança, e a terceira geração vai acontecer a mesma coisa. Então, esses ciclos de falhas que não são destruídos, não são interrompidos, eles são repetidos. Não se aprendia a lição. Então, nós vamos ver hoje que a fidelidade de Deus usa instrumentos improváveis para restaurar o seu povo. Deus não é um Deus de gambiarras, mas tem hora que Ele usa o seu instrumento de forma adequada, mas esse instrumento é uma coisa improvável. Se nós fôssemos Deus, nós nunca escolheríamos aquela pessoa. Se nós fôssemos Jesus Cristo, nunca escolheríamos aqueles 12 discípulos. Talvez o mais candidatável, mais que preenchia assim, uma lista de características para um grande empreendimento, seria Judas. Mas Pedro, Natanael, não se encaixava. E aí, então, é nessas horas que Deus vai mostrar para nós que Ele usa instrumentos improváveis, coisa que a gente não esperaria, para restaurar o seu povo. Quando Saul, né, uma ilustração aqui, José, o filho caçula, quer dizer, o mimadinho do pai, foi usado por Deus. Aí Davi tinha irmãos muito mais fortes, mais poderosos, até Samuel se enganou, né? Puxa, esse é o cara. E aí teve que aprender que Deus não vê como o homem vê. Então, Davi vai ser aquele improvável, mas que vai reinar segundo o coração de Deus ali na nação de Israel. Então, nós vamos ver hoje que a fidelidade de Deus usa instrumentos improváveis para restaurar. Deus usa esses instrumentos para fazer a nação de Israel voltar-se para si, aprender a lição, seguir em frente, ser uma nação que vai agradar a Deus. Nós já lemos o texto, né? E parece um texto com palavras, com eventos, que já não tem mais ligação com os nossos dias. Mas, ao olhar para o texto, a gente vai encontrar algumas pérolas. E é isso que vai acontecer ao longo do livro de Juízes. Em primeiro lugar, no capítulo 1, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 2, nós vamos ver que aquilo que aconteceu de início nesse capítulo era um processo soberano didático de Deus.
Algumas vezes nós não entendemos por que Deus faz daquele jeito. Principalmente, chegamos até questionar e colocar Deus na parede, ou até viramos as costas para Deus e reclamamos para os outros. Por que isso está acontecendo? Eu não entendo. Por que com aquelas pessoas não acontece nada e que não querem saber nada de Deus e tem muito mais sucesso, muito mais portas abertas, elas realizam os seus sonhos e fazem coisas ruins e não acontece nada de ruim e só acontece coisas boas para elas. E eu tentei, né, viver de acordo com um pouquinho que a palavra de Deus falava, a vontade de Deus, e não dá nada certo. Então, essas coisas, sabe, difíceis da gente entender, que é a razão do porquê. Constantemente estamos questionando a Deus e até diante de pessoas, e algumas vezes nos afastamos até de Deus, nos esfriamos de Deus. Então, o que nós vamos ver no versículo 1 aqui, é esse processo didático de Deus. É um processo soberano. Ele não vem pedir opinião, ele não vem pedir desculpas, mas ele tem um processo e ele sabe qual é a melhor forma. É interessante que muitas vezes nesse processo educacional, quando o professor dá uma tarefa para os alunos ou faz uma atividade com os alunos, muitas vezes os alunos viram o bico. Ai, nossa, que coisa ruim. Mas o bom professor, tem professor que vai enrolar, mas o bom professor, ele sabe que aquilo vai gerar um aprendizado ideal. E nós temos um Deus que, acima de tudo, é o nosso Deus mestre. É um Deus que quer nos ensinar, ele não simplesmente quer ficar numa portaria, recebendo pedidos para nos socorrer. Não, ele quer nos gerar maturidade. É interessante que o Salmo 13, Davi chega com um grande problema diante de Deus, ele começa a reclamar, mas depois ele continua orando, ele começa já a mudar a sua atitude, e no final ele agradece a Deus, porque Deus está fazendo muito bem para ele. Isto é, Davi chegou com problemas, com dificuldades, com coisas ruins que ele estava passando. E ele vai orando e no final ele agradece a Deus, porque Deus está fazendo muito bem para ele. Essa é a nossa tradução. Mas a tradução melhor que Davi estaria falando é: eu agradeço a Deus porque me tem desmamado. Você sabe, as mulheres sabem o que é desmamar uma criança, ou quando a gente olha, por exemplo, uma gatinha, uma vaca principalmente, né? Ela chega um momento que ela desmama o bezerro. Ela não deixa o bezerro vir ali com toda aquela facilidade, aquele conforto, aquele alimento quentinho, gostoso, purificado. Não, o bezerro vai ter que comer capim. Ele quer o leitinho fresquinho. E muitas vezes também, né, se a gente deixar, eu me lembro que antigamente, né, as mães amamentavam seus filhos até com 5, 6, 7 anos. Estavam lá sendo amamentados. Isto é, era um prazer para a mãe e era aquele momento ali, a criança não saía do peito. E uma das coisas que Deus quer fazer conosco, Ele cuida de nós como se fôssemos criancinhas que estão recém-nascidas, mas Ele quer uma velocidade normal para que a gente amadureça e resista a essa vida, aos propósitos que Deus quer para nós. Veja aqui o versículo 1 e o versículo 2 vão mostrar esse processo didático para o povo. O que nós temos a entender aqui? Deus deu capacidade para Josué para conquistar a terra prometida. Josué conquistou e distribuiu a terra prometida em heranças, isto é, grandes fazendas. Josué foi recompensado, Caleb foi recompensado, José lá do Egito foi recompensado também, por causa que ele não herdou fazenda, mas os seus 2 filhos herdaram, então teve uma dupla honra ali para José. E aqui Deus queria que agora, depois de ter o domínio da terra, que cada tribo fosse para a sua herança e chegasse lá e removesse esses povos, idólatras, pagãos, avessos a Deus, não queriam saber de Deus, e eles foram fazendo isso. E à medida que faziam, até chegar ao ponto até de escravizar
e alguns não quiseram aplicar de forma correta, deixaram ali, conquistaram um pouco e já se contentavam. E aí teve Dan, que tinha uma propriedade muito pequena, levou um couro. Ele sempre dava dor de cabeça para Moisés, e agora essa tribo vem ali, tem uma propriedade bem pequena e não consegue expulsar, sofre nas mãos daquele povo. Então, já que eles vacilaram em não cumprir aquilo que Deus queria, eles tiveram dificuldade, talvez até, de entender se era daquele jeito. Eles acharam que não seria bem do jeito que Deus queria. Talvez Deus estava sendo muito exigente. A forma deles talvez seria melhor, talvez escravizar ou deixar o pessoal aqui junto. Para que nos arriscar? Então, por não cumprir integralmente o que Deus queria, Deus reage contra eles. É interessante quando a gente vem a questão de obediência. Uma das coisas que a gente aprende na Bíblia, isso para a gente aplicar assim com os nossos filhos, que é uma coisa muito difícil, porque eles vão bater de frente com a gente, é que na Bíblia, a Bíblia nos orienta a buscarmos fazer com que os nossos filhos nos obedeçam imediatamente, internamente e integralmente. Isto é, a obediência, depois eu faço. Não. Se você der uma ordem, se você você tem convicção de que aquilo é certo, não é um capricho seu, não é uma coisinha boba que você está fazendo, mas se você sabe que aquilo é o certo, você não está agindo com raiva, então a obediência tem que ser imediata, agora. Talvez você pode até negociar, você pode até falar, olha, daqui 5 minutos vocês param de brincar, vão tomar banho ou vão dormir. Então você pode até dar mas é uma coisa bem clara. Ou talvez eles podem, mãe, estamos aqui no meio do jogo, dá para esperar 5 minutinhos? Se você vê uma atitude legal, você pode, tá bom, mais 5 minutinhos, você pode negociar. Agora, quando a criança vira as costas, não está, não vou parar, não. Aí ela não tem essa autoridade. Então ela pode negociar com você, mas essa obediência é imediata. É uma obediência interna. Porque muita gente fala para a criança, olha, você tem que obedecer, você tem que parar com isso. Tá bom, eu estou parado. Então, ela demonstra externamente, mas lá internamente, ela está com raiva. Ela tem que ser uma obediência que vem do coração, que vem com honra. E tem que ser integral, não pode ser parte da obediência. Saul era um dos caras que eles obedecia a Deus, mas ele sempre escondia debaixo do tapete. Então, isso que a gente aprende, isso é o nosso alvo para buscar, para formar o caráter dos nossos filhos, para aquilo que eles vão ser no futuro. Obediência imediata, interna e integral, totalmente. E uma das coisas aqui que o povo não fazia era essa obediência integral, e tanto imediata, e não era do coração. Eles, a gente não faz, mas depois Deus até esquece. E olha só o que acontece. Versículo 1. São estas as nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, pôr Israel à prova. Isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso não tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Essa geração que agora está vivendo ali na Terra Prometida, na Palestina, nessas heranças, nessas fazendas, eram crianças, ou nasceram durante o deserto, ou nasceram depois do deserto. Passou-se uma ou duas gerações, e eles não sabiam como eram as guerras que a nação de Israel passou no deserto. Isto é, eles não tiveram experiências, não experimentaram Deus, não desfrutaram daquelas tensões, aqueles embates, aquelas angústias, e Deus vem com mão poderosa salvando a nação de Israel, trazendo comida, trazendo preservação de animais. Então, aqui, essa questão de não conheciam a guerra, não conheciam as lutas da vida. E não conhecendo as lutas, e tendo aquela experiência de que Deus é o socorro, é o redentor, é o protetor, é o provedor, eles, para que seguir a Deus? Vamos cuidar da gente, da nossa vida. Eu sei gerenciar, eu posso ser autônomo. Para que
colocar Deus e toda hora ter que prestar contas para Ele. Não, eu sei, eu vou cuidar da minha vida. E eles então, Deus fala assim, olha, já que vocês não quiseram remover as nações, eu agora não vou deixar vocês conseguirem vitória sobre essas nações. Essas nações, esses povos vão ficar no meio de vocês para vocês verem o que é bom. E aí vocês vão clamar para mim, vocês vão experimentar o meu socorro, na prática. Então, aí você fala, pô, mas injustiça de Deus, Deus é um Deus birrento. Não, ele tem um processo didático. E quando não reagimos de forma fácil, com obediência integral, imediata e interna, ele faz a gente passar por alguns mecanismos que vão produzir, que vão alimentar e fazer com que a gente tenha experiências nessas convicções de quem Deus é. Talvez você olhando a sua vida, você já pode olhar, refazer o entendimento que você teve sobre algumas coisas, percebendo então como Deus, você tinha um entendimento errado sobre Deus e quis se manter naquele caminho, mas Deus levou para um outro lado para ensinar verdades, e hoje você é apegado a Deus, você não abre mão daquele valor. E aí uma das consequências é que o povo começou a viver no meio dos eus, dos inimigos. E aí versículo 3, o autor de Juízes, ele escreve o seguinte: os que ficaram, isto é, os povos inimigos que ficaram, foram 5 governantes dos filisteus, um povo terrível. Todos os cananeus, sidônios e heveus, que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram para, por meio deles, o Senhor pôr à prova a nação de Israel. A ideia de pôr à prova aqui é, Deus deu a aula, ensinou lá através de Levítico, Deuteronômio, e agora o povo não quis fazer a prova, negligenciou, jogou fora o conhecimento. Então Deus agora vai fazer uma prova, testar, para eles saberem o conhecimento que eles tinham a respeito de Deus. Então o Senhor colocou à prova a nação de Israel para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por meio de Moisés. Assim os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Dá para até fazer uma piadinha aqui, não dá? O maior inimigo nosso qual que é? Termina com eu. Aonde tem eu, vai dar problema. E Deus permaneceu ali. É como... isso está em Romanos, quando a gente não quer esmurrar o nosso próprio ego, não quer, reduzir a escravidão, aquilo que Paulo... Quando a gente quer fazer a nossa vontade, chega a um ponto, Deus, tá bom, então você vai ser entregue à sua própria... A pior coisa que tem é nós sermos entregues à nossa própria vontade, à nossa própria direção, ao nosso próprio conselho. É quando Deus vem e não interfere em nada na nossa vida, para que a gente vá e quebre a cara. Não é gostoso quando você está querendo fazer alguma coisa e Deus coloca uma mão ali, não. Aí você vai para cá, não. Aí você, pô, mas por quê? Mas nessa convivência com Deus, Ele sempre vai nos levar numa direção, no tempo, que é melhor para nós e para Ele. Paulo, servindo a Deus, dando a sua vida, chegou ali na Ásia, ele queria ir para o sul pregar o Evangelho. E ele fala, o Espírito Santo nos impediu. Como assim? Então vou para o norte, o Espírito Santo me impediu. Ele foi dormir. E dormindo ele teve uma visão de um varão macedônio que disse para ele, passa a Macedônia e nos ajude. Aí ele não tomou uma atitude sozinho. Ele foi, conversou, compartilhou com os amigos que estavam ali. E aí o texto que Lucas narra diz o seguinte, chegamos à conclusão, isto é, concluímos, não somente Paulo, mas todos ali, concluímos que era para lá que Deus estava nos conduzindo. Agora, se Paulo queria arrebentar, foi do jeito, Deus falou, tá bom, então vai. Algumas vezes a gente faz até isso com os nossos filhos, Você quer fazer? Então vai, quebra a cara.
Mas se você vê o seu filho descendo alguma rua de bicicleta, já os pés não estão no pedal e não tem força para... Você se atira na frente para pelo menos pegar ele e deixa que a bicicleta se arrebente. Aí a criança vai ficar até, mãe, por que você me pegou, caiu junto comigo aqui? Vai até xingar você. Mas você sabe que aquilo era necessário. Então Deus está falando aqui, olha, vocês não quiseram remover, os Zeus vão ficar no meio de vocês. Vocês vão ficar no meio dos Zeus. No versículo 3 de Amós, Deus estabelece um princípio. Ele já tinha falado isso para a nação de Israel. Aqui em Josué ele fala, olha, quando vocês chegarem lá, remova esse povo. E Amós dá uma explicação, dá um princípio aqui. Ele fala assim, será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Isto é, se duas pessoas conseguem andar e fazer todas as coisas juntos, se um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito, Amós está falando de Deus da nação de Israel. Ele fala, Deus pensa uma coisa, Deus quer uma coisa para vocês, vocês querem de outro jeito, não dá para a gente andar junto. Não tem jeito. Não tem liga. Toda hora a gente está batendo cabeça. Toda hora a gente está tendo conflitos. Então, Deus chega através de Amós e fala para a nação de Israel, olha, será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Isto é, conflito, né? Incompatibilidade que se fala aí? De gênio, é isso? Né? Incompatibilidade. É difícil. Agora, algumas coisas, Deus coloca, assim, diferenças para um suprir, enriquecer e fortalecer o outro. Por exemplo, o homem casar com uma mulher. Deus colocou dessa forma e até com uma aparência até de que são inimigos, mas para um puxar e tirar o melhor e tudo do outro. Se houvesse só tudo certinho, seria uma coisa chata. Mas aí, por causa do nosso pecado, por causa do nosso orgulho, nós transformamos aquilo que é diferença em problema, em dificuldade. E aí, no Novo Testamento, na cidade de Corinto, o pessoal queria se divertir com as múltiplas divindades, com as múltiplas religiões, e eles queriam aproveitar das festas, das celebrações, porque tinham muito prazer, tinha muita alegria, tinha muita comilança, tinha muita, mulherada, homarada, tá tudo ali naquele bem bom ali. E aí Paulo, então, coloca algumas perguntas. É interessante que em Amós tem uma pergunta retórica. Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? A resposta é não. E aqui Paulo também vai colocar perguntas que a resposta vai ser não. Paulo vai falar, não se ponham em jugo desigual com os descrentes. O que é jugo? Ele fala, não vá lá e se coloque numa situação que você vai ter um jugo sobre você e sobre o descrente, e esse jugo vai ser desigual, porque existe uma diferença muito grande entre ele e você. O que é jugo? É uma linguagem agropecuária. Jugo é uma canga. O que é canga? É uma madeira que é colocada no pescoço do boi e que, se tem dois bois, então essa madeira é colocada nos dois bois. E na ponta amarrado numa corda, um filete de couro, na outra ponta é amarrado. E os dois bois estão aqui no meio. Os dois bois, normalmente, quando o cara ia e amarrava e engatava ali um arado, então os dois bois, a direção era guiada. Então, quando puxava um boi, ele vinha para cá, o outro automaticamente também vinha, obedecia. E você tinha que escolher bem esses bois, porque não podia um ser mais forte que o outro, não podia ser um ser maior que o outro. E os dois bois, então, estavam presos para executar um mesmo trabalho. Então, não somente de tamanho, de força, de idade, você tinha que equilibrar e fazer com que aquelas forças fossem triplicadas e não problematizadas. E você nunca colocava um boi com um cavalo.
Não tinha nada a ver. Ou você colocava 2 cavalos ou um só cavalo, mas quando se usava canga, eram animais iguais e de preferência do mesmo porte, da mesma força. E Paulo está falando aqui, olha, a nossa vida, nós vamos estar unidos a pessoas no casamento, em negócios, e principalmente na vida espiritual, e ao unirmos as pessoas, nós estamos colocando uma canga. O próprio Jesus falou, tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. Isto é, o jugo, a canga, o peso que aquela religião judaica colocava nas pessoas, era muito pesado. As pessoas sofriam, mesmo que tivesse ajuda um do outro, mas era um negócio, era um sofrimento. Aí Jesus fala, não, venham para mim, o meu jugo é suave, é leve. Você vai cumprir o propósito de vida, mas não é uma coisa pesada, triste, amarga. E aí Paulo fala, então, quando na vida, a gente tem vários jugos para vivermos. Nós temos sociedades, alianças, trabalho, casamento. Então, o que ele fala aqui? Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Isto é, se você vai ter uma parceria em qualquer área da sua vida, você tem que estar esperto. Meu pai, uma vez, investiu na compra de um açougue. E ele entrou com a maior parte do dinheiro. O cara era um açougueiro, o cara tinha habilidade, meu pai não tinha. Daqui a pouco, meu pai foi, o açougue estava fechado, e o cara sumiu, perdeu todo o dinheiro. Então, meu pai não teve a esperteza de verificar se o homem era uma pessoa honesta ou não. Então, quando você vai fazer uma parceria, você tem que saber com quem que eu estou lidando. Porque aí, se você sabe, está fazendo essa parceria, aí o culpado e o errado é você. Então, pois que sociedade pode haver entre a sociedade e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Em todas as áreas da vida, alguém que vive nas trevas, sem Deus, sem orientação, sem entendimento, sem compreensão, vai ter com a luz? É difícil conviver isso aí. Porque um vai puxar para um lado, para o engano, e vai te colocar em situações que vai prejudicar a sua vida. Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Existe harmonia? Eles estão em guerra desde o princípio do mundo. Ou que união existe entre o crente e o descrente? Jesus Cristo, ele faz uma oração para nós. Pai, protege-os do mal. Ele está falando pelos discípulos e para nós. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do mal. Então, no mundo a gente vai ter trabalho, nós vamos assinar contratos, nós vamos estar vinculados a algumas coisas, mas não naquele processo de parceria, de fazer alguma coisa junto com alguém, buscando ter alvos, que, no caso do crente, vai glorificar a Deus. Mas se você está com uma parceria de alguém que quer aborrecer a Deus, aí fica complicado. Não existe união entre o crente e o descrente, por causa dos propósitos. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Isto é, você vai num lugar onde está cheio de idolatria, que eles vão estar prestando cultos àqueles deuses, e você fala, não, eu tô nesse mesmo lugar, estou prestando culto a Deus. Não dá. Talvez em algum momento, num casamento, você pode até ir, mas vai ter agonia. Aqui Não, em algum caso, por exemplo, você participar de um funeral, né? Mas assim, a ideia de ligação, fazer uma ligação, fazer um contrato para vivermos juntos e ter o mesmo propósito ali, não dá. Não dá. Então, essa ideia de jugo desigual não é somente namoro de um cristão com um não cristão, de um casamento ou não. Agora, isso gerava um problema, porque muitas pessoas se convertiam na época de Paulo aqui em Corinto, que de repente a mulher se convertia, se tornava cristã, e o marido não queria se converter. O marido era beneficiado agora pela vida
de amor que a esposa teria com Cristo. Agora seria uma esposa muito mais carinhosa, mais fiel, menos problemática. Então o marido, Paulo fala que ele é santificado, ele passa a ter uma vida beneficiada pelo caráter, pela vida da esposa. Somente no sentido assim de santificado, na vida aqui eterna, terrena. Não significa que se a esposa se tornasse crente, o marido seria salvo. Não. Poderia continuar a vida toda. E alguns maridos acabavam até prejudicando e causando mais mal para a esposa. E aí, tanto o marido como a esposa, o marido que era crente e a esposa não, que agora a esposa virou um inferno, em alguns casos virava um inferno para o marido, eles questionaram: Paulo, eu não posso ter harmonia, eu não posso ter ligação, porque existe um jugo desigual. Então eu devo cair fora, devo me afastar? Aí Paulo fala: nessas circunstâncias, não. Porque você será uma bênção para a pessoa, mesmo que a pessoa não venha a estar com Cristo. Então, nessa situação, se o marido não crente ou a esposa não crente permite que vocês permaneçam juntos, permaneça. Se não permite, então sai fora. Mas tem que haver, não vai sair você, não vai cair fora só porque a pessoa, o marido é bom, o marido sustenta a casa, só porque ele não é crente, então você cai fora. Ainda mantenha-se esposa, cumpra as suas obrigações e o que tem que fazer com o marido, cuidando dele, cuidando dos filhos, sendo uma esposa fiel. Ok, tranquilos? Então essa questão de jugo desigual já é alguma coisa lá desde o começo. E aí uma das coisas que acontece na nação de Israel, versículo 6, aí com os juízes. Veja o versículo 6. Tomaram, a nação de Israel pegou as suas filhas, tomaram para si por mulheres e deram as suas próprias filhas aos filhos deles. Eles falaram: olha, a gente está aqui no meio, vamos fazer um intercâmbio, vamos fazer um negócio. Uma ideia que está por trás, sempre quando acontecia isso, principalmente com os reis, é fazer aliança com os inimigos. Então eu dou minha filha, eu dou meu filho, vamos fazer um casamento, vamos ficar tudo em família, então a gente não vai brigar. Porque se eu for brigar, eu vou lá, vou guerrear, pode ser que eu esteja matando um neto, uma sobrinha. Então a gente fica aí, a gente bate boca, mas a gente não parte para a guerra mortal. E eles então acharam legal. Talvez os jovens israelitas aqui, né, falaram: pô, as meninas lá são nessa mais oriçada, nessa mais atraente, né, o negócio pega fogo, deve ser um negócio melhor. E algumas meninas também, né, da nação de Israel falaram: os caras lá deve ser muito bom. Então começou a haver interesse, e as festas, e aquele negócio era gostoso, essa participação. Então as festas, que geralmente todas as festas que tinham eram festas religiosas. Então eles começaram a ir lá, e o povo de lá vinha para cá. Só que o povo de Israel podia até ir nessas festas, até curtir, mas você nunca vai ver um pagão vindo para uma festa cristã e curtir o alvo principal da festa, que é a pessoa de Deus. Ele pode até curtir a bebida, a comida, a farra, a alegria, mas ele não quer passar disso. Ele tem um limite, ele coloca um limite, e aí sai até tirando, achando engraçado, achando até ridículo, que o povo de Israel cria num Deus que não fazia coisas para um Deus que não se viam. Quase todas as nações que tinham contato com a nação de Israel sempre faziam uma pergunta. Sabe qual que era essa pergunta? Onde está o vosso Deus? Onde está o vosso Deus? Porque Deus não se vê. E o nosso Deus a gente se vê. O nosso Deus, ele é real na nossa vida. A gente participa de coisas aí que tem a ver com experiências. E esse é o nosso Deus, não. Nosso Deus é invisível, Criador do céu. Então, para o incrédulo, o que a gente crê parece que é ladainha,
parece que é somente histórias, parece que é lenda. Então, mas as festas, a alegria, a beleza dos rapazes, a beleza das moças, era sempre atraente. Então eles tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias filhas aos filhos deles. E, consequência, esses povos não se tornaram, não se converteram a Deus. Pelo contrário, a nação de Israel passou a fazer o quê? E rendiam culto a seus deuses. Deus Moloque, o Deus da morte, Deus do sacrifício humano de bebês, Deus de idolatria. A ideia de ídolo é algo falso, inventado pela cabeça humana, sem um padrão, sem nenhuma realização. Então rendiam culto aos seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Se lembra que a gente falou, né? Mal aos olhos do Senhor nem sempre significa que é mal aos meus olhos. Para a gente, nós somos mais modernos, contemporâneos, nós somos abertos, nós somos tolerantes. Essas palavras que estão em moda aí, que muitas igrejas estão abandonando a verdade da palavra para abraçarem essas ideias globalizantes. E olha só, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Balaíns, isto é, às réplicas de Baal que espalhadas sobre Israel, e ao poste da deusa Azerá, que eram figuras esculpidas da deusa de forma bem sensual, como se fosse uma lembrança. Olha, você tem que praticar esse culto, vai lá. Então era uma atração que batia muito com o coração. Deuses inventados pelo coração humano, eles têm uma similaridade, eles têm uma junção, é um imã. Deus justo não nos atrai. O Deus verdadeiro, justo, ele é contrário à nossa natureza. Se não for um ato do Espírito Santo em nos convencer, nos levar até lá e fazer com que a gente permaneça na presença de Deus, a nossa natureza é totalmente contrária. Agora, nossa natureza é atraída por a falsa religião. Tanto o nosso conhecimento, a nossa mente, nós temos uma inclinação decadente. Nós somos o que a Bíblia chama de depravados. Agora, essa palavra, quando a gente ouve depravado, parece aquela palavra, a pessoa assim, toda, uma pessoa porcaria. Não. A palavra depravado é que não existe um ato, uma célula do nosso corpo, da nossa mente, que não foi afetada pelo pecado. Não existe nada em nós que tenha interesse na pessoa de Deus. É isso que é depravado. Depravação total. Não existe, então não podemos dizer assim, eu busquei a Deus. Ninguém, a Bíblia fala, ninguém busca o Senhor, nenhum só. Todos se corromperam totalmente. Então o que aconteceu aqui com a nação de Israel, eles fizeram o que era mal perante os... Olha o processo, fazem um intercâmbio e passam a adorar esses deuses, a participar ali integralmente dessa falsa religião, e daí eles passam, e essa religião passa a afetar o dia a dia deles, a forma com que eles educavam o filho, a forma com que eles faziam os negócios, a forma com que eles se tratavam, passou a ser um mal. Não tinha mais aquela justiça, aquelas leis de proteção social um para os outros. Eles começaram a deixar livre o coração para praticar o mal, agir como pessoas ruins. E fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor. Olha os passos da degradação. E renderam culto, aí passam a praticar idolatria como estilo, como religiosidade, como vida espiritual. Então, por causa do jugo desigual, eles foram caindo, até que, de repente, Deus não é mais parte da vida deles. Aconteceu alguma coisa? No próximo texto, antes de chegar no próximo versículo, nós temos uma questão que a gente leu nesse texto aí, no versículo 7. Se esqueceram do Senhor.
A pergunta é: isso é possível? É possível nós esquecermos de Deus? Então, como foi possível o povo de Israel se esquecer de Deus e das suas histórias? É possível? Não. Eles cumpriam, ao mesmo tempo que praticavam cultos aos Balaíns, a Astarote, participavam das festas, eles cumpriam os rituais. E gostavam das suas festas. Mas a verdade de Deus já não era mais preciosa. É isso que é esquecer. Sabiam tudo a respeito de Deus, sabiam quem era Deus, praticavam o ritual, participavam das festas, mas a verdade, a existência, a pessoa de Deus já não era preciosa ao coração deles. E eles até gostavam, amanhã tem festa lá no povo, hoje tem, no outro mês tem festa aqui. Então, as festas e os rituais passaram a ocupar o lugar de Deus. Esqueceram de Deus, esqueceram por que faziam o que faziam, simplesmente faziam porque aquilo tomou o lugar de Deus. Eles tinham alegria de participar de festas, de participar de comemorações. Não importava para que Deus estavam fazendo. Um dia lá para Moloque, outro dia aqui para Deus. Eles substituíram no coração a pessoa de Deus pelas atividades. Olha o perigo aqui que nós corremos. E aqui, próximo, segundo ponto aí, tem um homem que um teólogo que ele morreu uns meses atrás aí. Ele fala que nós podemos chegar a conhecer as verdades muito bem definidas, mas não provamos essas verdades. É somente do nível mental, nem as vemos na nossa vida e nem as sentimos. Não temos paixão, afeição por as verdades. Por isso, outras coisas que passam a ser ídolos se tornam mais reais para o nosso coração e passamos a adorá-las e sermos controlados por ela. É a religiosidade. Pessoas que vivem uma vida avesso a Deus, mas ainda assim vão praticar a religião cristã. Então eles vão para um lugar, eles sentam, eles cantam, contribuem, conversam, oram, e se sentem bem, gostam disso. Porque a atividade em si faz bem para as pessoas, para elas. Mas elas se esquecem de Deus. Elas esquecem que está por trás da música, da comunhão, do ensino, é a pessoa de Deus. Então conseguem ter uma vida dupla. No momento religioso de reunião, ou alguns instantes, ela está lá com Deus. Mas ela consegue viver uma vida totalmente diferente do que Deus quer no seu dia a dia. É o tipo de pessoa que fala palavrão, ou xinga, briga, tudo, mas de repente, na hora de fazer uma refeição, vai orar para Deus. Porque o importante não é a pessoa de Deus, é a reza que ela está fazendo naquele momento. Isso é esquecer de Deus. Então a nação de Israel passou a ser desse jeito. E aí chegou um ponto em que Deus vinha aquele monte de atividades, aquela hipocrisia, aquela dualidade, o comportamento, a afeição, o coração, fazia somente por causa dos outros. E Deus falou, peraí, eu não tenho nada a ver com isso. Não é para isso. Então, no versículo 8, fala que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Novamente, a gente viu já muitas passagens sobre isso. E ele as entregou nas mãos de Cusã-Risataim. É interessante que o nome desse rei da Mesopotâmia significa dupla maldade. O cara era duplamente mau. A ideia de que já ser mau já é ruim. Agora o cara era duplamente mau. A ideia do cara psicopata. O cara que não tem empatia. Ele tem prazer, ele planeja, ele dorme planejando praticar o mal. E quando vai brigar com alguém, é totalmente impiedoso. Várias histórias de reis semelhantes, eles matavam crianças, eles matavam mulheres grávidas, eles tinham prazer em praticar o mal. No sentido de que
Para eles era a divindade, eles tinham mais poder que Deus, sem nenhum temor ou reverência a qualquer divindade. E olha o texto aí, a ira do Senhor subiu, e Deus entrega a ele nas mãos de Cusã-Risataim. Uma coisa a gente vai ter que aprender aqui. Qualquer coisa que acontece contra nós ou contra alguém que está em desobediência a Deus, não é porque essa pessoa tem tanto poder ou tem tanta força. Nada acontece se não for da permissão de Deus. Então é muito forte, é muito importante a gente entender aqui, porque isso daqui vai repetir no texto. Deus os entregou nas mãos de Cusã-Risataim. Abacuque tinha um problema sério quando ouviu isso de Deus, que ele ia usar os babilônios para disciplinar a nação de Israel. Abacuque fala, mas Deus, o Senhor é tão santo, o Senhor usando esse instrumento tão mal, o Senhor não vai estar se contaminando? Ele falou, não vou. Davi e Salomão também escreveu, falando que os corações dos reis são como ribeiros de água, aqueles filetinhos de água na chuva, sabe? Não sei se quando criança você brincava disso, né? Na terra chovia, você ia lá brincar, então tem aquela chuva que vem assim correndo, você vai lá e faz uma canaletinha aqui, entope aqui, é fácil, não existe muita força, então esses ribeirinhos, essa aguinha, essa canaletinha de água, ela é desviada para onde você quer. Então aqueles reis que dominavam, eram todo-poderosos, Deus falou, eles são como ribeirinhos, como canaletinha de água na terra. Eu, segundo o meu querer, faço o que quero com o coração deles. E aqui, Deus tirou, olha um problema aqui, essa nação de Israel que tinha conquistado, dominado a terra, deveria ter o controle da terra, e junto com Deus eles tiveram muitas batalhas, agora é o próprio Deus que está trazendo a derrota. Por quê? Por causa da desobediência, eles perderam toda a vitalidade. Esse é o problema do pecado, ele nos tira a vitalidade, nos deixa fracos, acovardados, perdemos a unidade, não conseguimos lutar como um grupo, e agora é cada um por si, desencorajados, medrosos, e vamos lutar, não tem nem força física. Então, para Deus entregar a nação de Israel para Cusã-Risataim se orgulhou. Tá vendo? Derrotei. Todo mundo tem medo dessa nação. Falaram que destruíram o Faraó, falaram que destruíram Jericó. Aqui, eu conquistei, eu sou o cara, eu sou bom. Ele não sabia que ele simplesmente estava sendo usado na sua maldade para produzir um projeto didático para a nação de Israel. Fazia parte de Deus trazer essa guerra para o povo aprender quem Deus era. E quanto tempo eles ficaram oprimidos por esse povo? 8 anos. Você lembra aquela lista de anos que a gente reduziu da cronologia, que chegou a 93 anos, a nação de Israel, entre 573 anos, foi reduzido 93 anos, foi jogado fora. É um tempo de servidão, de dobrar a serviço, não poder fazer nada se Cusã-Risataim não autorizasse. Pagando, você trabalhava para a maior parte do seu dinheiro, ali das suas rendas, da sua propriedade, da sua agricultura, ser em favor do poder de Cusã-Risataim. E durante todo esse tempo, quando o povo começou a praticar, dar aos filhos, a Bíblia não relata, mas a gente sempre tem na Bíblia, nesse silêncio da Bíblia, nós temos a lembrança que em todo o tempo Deus tem um remanescente fiel. Um povo que sofre por causa do próprio pecado do povo, aquele povo que sente agonia de ver o filho, a filha, o pai, a sogra, a mãe, a esposa, se desviando, abandonando Deus, esquecendo Deus. E aquela pessoa que adverte, aconselha, orienta, ora, geme, mas está no meio do povo. Então, a Bíblia tem um silêncio aqui, mas a gente pode ter a convicta certeza de que havia um remanescente fiel, um povo que não esqueceu o Senhor, que não abandonou o Senhor.
que não se misturou, ou que não se deu com casamento com os outros povos. Estavam ali sofrendo, chorando diariamente, em ver os costumes, as práticas dessas pessoas. Vendo como o filho chegava em casa, vendo como a filha chegava em casa, vendo como o marido, como a esposa, e não poder fazer nada. E vendo que aquilo trairia, desgostava Deus, porque eles não esqueciam Deus, eles sabiam que Deus era real. E vendo que aquilo geraria não somente a tristeza de Deus sobre a nação de Israel, porque não estava cumprindo o seu propósito, mas que, inevitavelmente, trariam problemas para a nação de Israel. E agora que ficaram 8 anos de escravidão, de servidão, esse mesmo povo, essas mesmas pessoas, o remanescente fiel, pagaram caro por estarem juntos, por pertencer ao povo, ao grupo de pessoas. Então imagine você, né, quantas vezes a gente tem notícias de mães, sabe, sofrendo, ficando doentes, porque o filho rouba o botijão de gás para vender, para se alimentar das drogas. Então famílias que pagam um preço caro por alguém, algum membro da família. Então possivelmente essas pessoas sofriam, só que na fraqueza espiritual do povo, esse clamor dessas pessoas foram contagiando, chegando, vai contagiando, então trazendo a lembrança, e de repente esse povo que está oprimido, eles começam a olhar que agora a única esperança deles é realmente esse Deus. Então esse remanescente fiel começam a acender o coração dessas pessoas, começam a acender a esperança, mas não somente a esperança vazia, mas uma esperança que ela vem por causa do arrependimento. Enquanto não houver arrependimento, Deus seria somente um instrumento. É isso que a gente vê muitas vezes, a pessoa comete um problema e vai para um grupo religioso, para uma igreja, e vai lá, faz algumas coisas, atividades, tentando escapar daquele problema. Escapou? Continua a vida, não se envolve mais. Então não é Deus que elas estão buscando. Elas estão buscando uma energia espiritual, da forma que eles creem, para se livrar daquele problema. No começo, talvez a nação de Israel estava buscando isso. Vamos orar. Orar para quê? Nós precisamos buscar a Deus. Não praticar uma reza. Vamos sacrificar. Então sacrificava animal. Só perdiam animais. Mas quando houve a contrição, houve o arrependimento, então a oração deles teve efeito. Chegou como aroma suave diante de Deus. Atingiu o coração de Deus, a graça. Era onde Deus queria chegar para o povo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E aí o que faz? O Senhor suscitou, levantou um libertador, que os libertou. Então, em algumas Bíblias fala Otiniel, mas aportuguesar esse nome seria Otoniel. Ele era filho de Kenaz, que é irmão de Calebe e mais novo do que ele. Isto é, Otoniel era irmão de Calebe, era um irmão mais novo. Agora, Josué, Calebe a gente conhece. Quem que é esse Otoniel? É um caçula, é um irmão mais novo. A Bíblia não dá valor a pessoas que não sejam o primogênito. Otoniel, o que ele tinha que fazer aqui? Agora, no capítulo 1, versículo 11 de Juízes, fala que Calebe ia ter que cumprir a tarefa de expulsar os povos dali, e Calebe lançou um desafio. Ele falou assim, olha, quem conquistar, isto é, do grupo dele ali, da família dele, da herança dele, quem conquistar essa cidade desses inimigos, eu darei a minha filha, Axa, como esposa. Quem que foi? Otoniel. Ele foi lá, ele conquistou a cidade, e aí Calebe deu a filha Axa para Otoniel. Ele ganhou tanto a batalha, a vitória, mas também ganhou uma esposa. E a gente não vê Axa reclamando. Talvez até havia já na hora que os dois estavam ali, né? Puxa, quando que a gente vai
conversar com seu pai aí para casar. Havia talvez, porque essa moça parece que tem uma certa energia, tem uma certa capacidade, uma certa coragem. Parece que ela, por ser filha de Caleb, parece que era uma boa mulher. E talvez já havia uma ligação entre os dois, mas tinha que ser reservados um para o outro. Então, quando surgiu essa oportunidade, Caleb, é agora, é comigo. E ele foi, conquistou, e aí Caleb deu uma propriedade para ele. Aí a filha de Caleb chegou para Otoniel e falou assim, olha, vai lá no meu pai, e a terra que ele deu não tem muita água. Então chega lá para o meu pai e pede para ele dar água também, fontes de água para nós. E aí, ok, né? Possivelmente Caleb aceitou, não, vou conversar com ele lá. Aí, só que quando ela vem, ela desmonta do jegue lá do cavalo lá tal, e aí Caleb, como pai, já viu o jeitão dela, falou, ela veio para pedir alguma coisa. Né? Os pais sabem isso, né? Aí Caleb falou, o que você quer? Pai, a terra que o senhor deu para mim é seca, então me dá umas fontes aí. E Caleb presenteia ela e Otoniel com fontes lá em cima e fontes aqui embaixo. Então, parece que era uma coisa gostosa, harmoniosa, uma pessoa de honra, uma pessoa que o estilo de pessoas que você se agrada, as pessoas estão contentes, principalmente com aquela união, Caleb unido agora, né? Todo contente que foi o Otoniel que conseguiu casar com a sua filha. Então Deus levanta ele. Depois disso aí, agora, um filho novo, não era líder na nação de Israel, mas tinha mostrado sua bravura, Deus levanta ele. Não levanta outros chefes de tribos, levanta Otoniel. E aí, além de levantar, puxar ele, olha que versículo 10, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Essa coisa bonita, né? Deus vem e traz capacidade, traz coragem. Isto é, havia uma empatia entre Deus e Otoniel, e por isso Deus vem e capacita, é Deus que vai lutar. E ele se tornou juiz de Israel, foi para a guerra. E olha só, não foi Otoniel que ganhou. Vejam a repetição daquilo que aconteceu. E o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim. Quando a ira de Deus se acendeu, Deus entregou a nação a Cusã-Risataim. Cusã-Risataim se orgulhando. Agora Deus, para fazer isso, ele avalia o coração se quando Deus capacita alguém, que há espaço para a atuação do Espírito Santo, há uma análise de que essa pessoa vai lutar, vai dar o máximo de toda a alma e todo o entendimento, todo o coração, e depois de ter a vitória, a pessoa não se engrandece. Então Deus, quando Ele percebe isso, Ele capacita. Então, aonde há a improbabilidade de como essa pessoa pode ir para a guerra, ser forte, ser um líder, encorajar outras pessoas, fala, não, esse cara é o zero à esquerda. Mas se o coração dela está apto, Deus fortalece com o Espírito e dá a vitória. Por quê? Com toda a alma, coração e entendimento, ele estava disposto. Quando o irmão mais velho dele falou, quem que vai guerrear? Ele falou, estou aqui, eu vou. Ah, mas você nunca liderou nada? Você nunca fez nada? Não estou nem aí. Deus, os antigos, eles confiaram em Deus, Deus deu vitória. E confiaram de forma absurda. Então, eu estou com Deus. Então, Otoniel, ele demonstra para nós, enquanto o povo esqueceu de Deus, ele não esqueceu. Ele não era simplesmente praticante de uma religião, ele tinha uma intimidade com esse Deus. Ele sabia que mesmo ele sendo uma pessoa improvável, Deus estaria com ele. E olha o texto, o Espírito do Senhor veio sobre ele, e aí o Senhor lhe entregou nas mãos o dupla maldade. Durante 8 anos, ninguém queria enfrentar esse cara. Era rebelião. E esses reis, quando tinha motim e rebelião, eles puniam severamente, mas ele nem se preocupou. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é meu Deus. Eu não sou somente religioso. Eu vou para a guerra. E aí o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual Otoniel prevaleceu.
A ideia aqui é que foi algo que era impossível de se pensar. Foi algo extremamente milagroso. Era tipo, talvez na hora que o Otoniel pegou lá a sua espada, pegou seu escudo, o pessoal já estava construindo o caixãozinho dele, para os restos que ia sobrar. Porque era tão improvável essa vitória. Mas para Otoniel não era improvável, para Caleb não era improvável. Porque eles sabiam que esse camarada, o coração dele estava aberto à presença de Deus, ele vivia a presença de Deus. E aí, no versículo 11, por causa dessa atuação, essa disposição do Otoniel para Deus, olha só como termina o versículo 11. Então a terra ficou em paz durante 8 anos de opressão, 40 anos de paz. Por quê? Se tinha muitos inimigos ali em volta, por que eles conseguem agora ficar 40 anos? Hã? Ok. Mas essa disposição desse camaradinha jovem aqui, não sei a idade dele, causou tanto impacto na sociedade, que eles começaram a se lembrar de Deus, começaram a se lembrar do que Deus tinha feito com Moisés, com José, com Josué. A mesma experiência desse camarada de um zero à esquerda, de um cara improvável. E os outros povos também temiam a Cusã-Risataim. Se esse cara aqui não é nada, Deus deu vitória para ele contra o dupla maldade, eu não vou nem mexer com a nação de Israel. Então os inimigos durante 40 anos ficaram tranquilos. E ao mesmo tempo a nação de Israel voltou-se, aquela geração lembrou-se de Deus. Elas esqueceram de Deus, agora lembraram-se de Deus. Aquilo tudo, aquelas histórias que ouvimos, é real. A terra ficou em paz, e Otoniel, filho de Kenaz, morreu. Esse é o verdadeiro hippie, né? Descanse em paz. É triste ver no Facebook, até cristãos, quando alguém que vive uma vida tão longe de Deus, aborrecendo a Deus, e infelizmente todos nós estamos na fila, ou por desastre, ou por tragédia, ou por doença, ou por morte natural, a pessoa morre, e cristãos escrevem assim, eu gostava tanto do trabalho dele, ele era um bom comediante, ele era um bom artista, que descanse em paz. Se era uma pessoa que servia a Deus, que tinha a presença de Deus, que nunca, em nenhum momento da sua vida, se esqueceu de Deus, você enche a boca e fala que descanse em paz. É um descanso que eu estava esperando para ele. Mas se não, é melhor a gente ficar calado. As nossas palavras não vão mudar o destino de ninguém que vivia aborrecendo a Deus, vivia contra Deus. Na misericórdia de Deus, se no último instante de vida, somente Deus conhece, se houve arrependimento, se houve confissão, se houve fé em Jesus Cristo, a pessoa pode estar descansando em paz. Mas se não houve, ao nós pronunciarmos essa palavra, não dará energia, não acumulará energia para que Deus aceite essa pessoa sem Jesus Cristo, sem arrependimento. E a coisa bonita é trágica, né? Otoniel morreu, né? Causou impacto na sociedade dele. O povo teve a terra, né? A ideia do povo que morava ali na terra prometida, tiveram 40 anos de paz, e Otoniel, filho de Kenaz, morreu. Algumas vezes morrem algumas pessoas e a gente fala assim, já foi tarde. Mas é tão gostoso ver pessoas que abriram o seu coração para Deus, para que Deus o capacitasse, para que servisse, e pessoas que dão um exemplo de que em nenhum momento, independente da sociedade que viviam, eles não esqueceram de Deus. E morreram. Também tiveram a mesma experiência. Mas é uma experiência agora que é quase que uma promoção.
é um encaminhamento para viver a presença eterna com Deus. Aquilo que eles viviam aqui, mas ainda de forma obscura, de forma pequena, a morte os promove para uma convivência mais intensa com o Deus que eles criam. Eu fiz uma listinha aqui sobre Otoniel, que tem até o nome dele em hebraico, né, que significa leão de Deus. Um carinha improvável, com esse baita nome, um significado tão legal, né? Ele era irmão mais novo e genro de Caleb. Ele tinha um fundo, então por causa disso ele tinha um fundo familiar bem sólido, né? Ele está envolvido ali com Caleb, com o seu pai Kenaz, tudo ali. Aí casou também com uma jovem, enquanto os pais estavam dando, os outros estavam dando as filhas para os outros, Caleb fica muito contente. Por isso ele, vou dar minha filha em casamento para quem conquistar a cidade. Então a filha, tanto Otoniel como a filha, ficaram dentro de um casamento assim mais dentro do Senhor. Tinha capacidade comprovada, então ele tinha essa coragem demonstrada, tinha uma confiança direcionada para com Deus, não era no seu treinamento, na sua inteligência, e teve um comando carismático, isto é, o Espírito Santo veio sobre ele e o capacitou e orientou, ajudou ele a ter estratégia, ter aquela coragem, né, de chegar diante do inimigo e ficar firme, não sair correndo embora. Tem muitas pessoas que falam assim, não, eu vou lá. Na hora que chega, vê o bicho lá, meu Deus, sai correndo. Não, Otoniel mostrou coragem e por causa disso, na confiança, ele desfrutou daquilo que é quando a gente é uma pessoa improvável, a gente não sabe como que será, mas a gente está ali porque a gente confia em Deus, e de repente ele viu Deus entregando o dupla maldade nas suas mãos. E aí ficou famoso. Mas parece, pelo caráter dele, não se aproveitou disso. Parece que ele jogou e direcionou toda a alegria da nação, os méritos que pareciam que a nação queria dar para ele levou para Deus. Olha, Deus é real. Deus me deu a vitória, porque o texto fala, o Senhor entregou. Ele não deixou que nem o seu coração e nem o povo olhasse para ele como fruto, como razão daquela vitória. Mas ele levou a nação, por isso que a nação de Israel, durante 40 anos, não se afastaram de Deus. Consequentemente, tiveram paz. Então ele era um improvável e era irrepreensível. Era um homem normal, talvez, não sei quantas vezes ele brigou com a esposa, ele brigou com os filhos, talvez um dia se desentendeu com Caleb, como uma pessoa normal, mas uma pessoa que não se esqueceu de Deus. E é interessante que ele é o primeiro juiz, um primeiro juiz que começa muito bem. O próximo improvável é Eude, nós vamos ver domingo que vem. É interessante que o livro de Juízes começa com um libertador muito bom. E à medida que os próximos libertadores vão aparecer, o tempo de escravidão vai aumentar, o tempo de paz vai diminuir e o caráter desses juízes também vai diminuir. Começou muito bem, mas ao longo do tempo a nação de Israel, e Deus vai ter que ir usando pessoas mais toscas ainda, né? Só o resumão que a gente vai ver em tudo, né? Só que agora não é com S, né? Então o povo tinha paz, vinha o pecado, vinha a punição de Deus, por causa disso eles pediam a Deus, Deus providenciava, eles tinham paz. Depois praticavam o pecado. Uma nova geração vai se esquecer de Deus, daí eles vão ser punidos por Deus, o processo didático de Deus. Vai ter um povo que vai alimentar o arrependimento da nação, a nação vai clamar a Deus e Deus vai providenciar um libertador. Até que vai chegar lá o Schwarzenegger da Bíblia, Sansão, que vai ter muitos capítulos sobre a história dele. Vai ser um adolescente superdotado, mas totalmente atrapalhado. Aí já bem diferente de Otoniel, um cara com um coração problemático e com um fim também problemático. Vai morrer e vai morrer de forma vergonhosa, né? Otoniel morreu aqui de forma gloriosa, por causa da sua irrepreensibilidade. Para nós terminarmos e pensarmos e levarmos para casa, né? Olha só essa primeira frase aqui. Para nós, a didática de Deus, isto é, ensino de Deus, Deus é um mestre,
Para nós, a didática de Deus várias vezes não tem sentido ou lógica. Por que Deus quer que eu faça isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que fazer isso? A gente não gosta, a gente gosta do nosso caminho. Então, algumas vezes, esse processo didático de Deus, de nos ensinar, não tem sentido nenhum, não tem lógica nenhuma. Mas é a forma para aprendermos o que precisamos. Os mandamentos e advertências de Deus sempre são para o nosso bem. Algumas vezes também, fazer a vontade de Deus, aquilo que ele deve fazer, né? A gente sempre tem a tendência de fazer concessão. Um pouquinho só. Eu estou no controle. Não vou além. E aí a gente quebra a cara, né? Uma coisa que a gente tem que aprender também, servos de Deus vêm e vão. O perigo daquele povo lá era começar a achar que Otoniel era o Deus deles. Mas ele morreu. Vai morrer. Não dura para sempre. Então, talvez agora as pessoas começaram até a montar, se o povo esquecesse de Deus, eles começariam até a criar um busto, um culto ao Otoniel, né? Se fosse, o povo de Israel dificilmente ia fazer isso, mas a nossa tendência é idolatrar. Nossa, e o Otoniel vai morrer, e agora o que vai ser da gente? Daí, vai continuar. Deus permanece. Nós somos simplesmente instrumento nas mãos de um Deus fiel. Quando Moisés estava prestes à morte, o povo entrou em pânico. Aí Josué começou a reinar, a liderar o povo ficou preocupado. O que Deus teve que fazer para o povo amenizar um pouco essa preocupação? Quando chegaram no Rio Jordão, o Rio Jordão parou. Para quê? Para mostrar que não era Moisés ou Josué, era Deus. Eles são simplesmente instrumentos na mão de Deus. Então, algumas vezes Deus repete algumas coisas, somente o povo entender, Deus está conosco. E Jesus Cristo, ele falou, eis que estou convosco todos os dias. Não só no domingo. Até os confins do mundo. Essa é uma promessa. Essa é uma garantia e que a gente não pode esquecer. E uma última verdade que a gente tem que aprender aqui é que há sofrimentos explicáveis e sofrimentos inexplicáveis. Se esquecemos de Deus, se abandonamos a Deus, se passamos a adorar outros deuses, quando vem o sofrimento, eu não preciso nem perguntar. Automaticamente a minha mente fala, eu mereço, demorou. Estou apanhando porque abandonei a Deus. Agora, muitas vezes você servindo a Deus, você também vai passar, ou junto até com a pessoa, ou de repente, sofrimentos até mais difíceis, mais duros do que até quem não tem Deus. Esses são sofrimentos inexplicáveis. Em que nesse momento a gente tem que pedir sabedoria para Deus, não perguntar o porquê, pedir capacidade para enfrentar assim com ânimo, com alegria, porque Deus está tentando melhorar a nossa compreensão de quem Ele é. Isso é o que aconteceu com Jó. Os 3 amigos falaram, Jó, você tem que estar pecando, Deus só pune o pecador. Em toda a história só tem pessoas que pecaram e sofreram. Então, se você está sofrendo, é pecado. Esse é o conselho das pessoas que não têm um conhecimento profundo sobre Deus. Aí Eliú, o 4º amigo de Jó, falou, Jó, não pergunte para quê, não fica se debatendo, não tenta se defender. Pergunte ou reaja como aluno. Alguma coisa nessa breve vida, Deus quer te ensinar. Deus quer que você aprenda. Deus quer que você faça graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado na comunhão com Ele. Enquanto vivermos aqui, temos acesso e o sofrimento vai ter acesso a nós. Alguns vão ser inexplicáveis, então aquieta o seu coração, leva o seu coração para Deus, confia nele. Talvez você vai entender ou não, mas não fica desesperado tentando achar a razão. E as pessoas vão tentar também. Acalma, fica tranquilo. Agora,
Se há uma vida irregrada, uma vida de esquecimento de Deus, então a única tarefa é arrependa, confia, confessa e volte para Deus. Amém?